meu nome é Ellen Cordeiro, sou professora da disciplina Fisiologia Veterinária Básica, dando prosseguimento a essa disciplina com a temática da Fisiologia do Sistema Endócrino. Hoje falaremos sobre os sistemas dependente, independente e transitório do eixo hipotalâmico hipofisário. Então, dessa forma, o sistema endócrino ele pode ser organizado e estudado conforme esses sistemas: o dependente, o independente do sistema do eixo hipotalâmico hipofisário e o transitório. Com relação ao sistema dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, como o próprio nome já expressa, todo o controle endócrino envolvido dependerá de ações hipotalâmicas e hipofisárias e, por fim, da glândula endócrina associada. Assim, o hipotálamo será a estrutura endócrina central, né? Como já comentado, ele é o centro neuroendócrino, sendo constituído por células nervosas, por neurônios, e sofrendo interferência nervosa de outras porções do sistema nervoso, sendo as células que o constituem classificadas como células neuroendócrinas, uma vez que, apesar de sua estrutura como neurônio, possuem a função da secreção de mensageiros químicos, que são hormônios. Apesar do hipotálamo ser o centro de controle do sistema dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, né, dessa porção endócrina, ele também é o responsável pela termorregulação, como nós estudaremos, o controle da saciedade, da fome e também da sede, assim como o regulador das funções sexuais, como o comportamento sexual e da secreção envolvido, né, com as secreções endócrinas sexuais que vão interferir nos reflexos comportamentais. Assim como a regulação do sistema nervoso autônomo, que está ligado com o mecanismo de defesa, como raiva, medo, luta e fuga. Esse centro neuroendócrino, portanto, é bastante complexo. Com relação à função endócrina, o hipotálamo é responsável pela secreção de 7 hormônios classificados como hipofisiotrópicos em virtude do tropismo pela adenopófise, todos eles sendo hormônios peptídicos, e 2 hormônios não hipofisiotrópicos, ou seja, não vão atuar na adenopófise. Eles são hormônios com função direta sobre o órgão-alvo, sendo também hormônios peptídicos. No caso desses hormônios não hipofisiotrópicos, são justamente a ocitocina e o ADH. Então, ao todo, são 9 hormônios hipotalâmicos, todos eles peptídicos, polipeptídeos. Os hormônios hipofisiotrópicos do hipotálamo, assim como os não hipofisiotrópicos, são secretados pelas chamadas células neurosecretoras, que nada mais são do que neurônios com essa função especializada de produção desses determinados hormônios no hipotálamo. As células neurosecretoras de hormônios hipofisiotrópicos são neurônios mais curtos que secretam esses hormônios próximo a uma rede de capilares que constitui o sistema porta hipotalâmico hipofisário. Dessa forma, ocorre uma íntima conexão
por via sanguínea entre o hipotálamo e a adenohipófise. Os hormônios hipofisiotrópicos são o TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina, que participa do circuito da tireoide. Esse hormônio tem por função estimular a adenohipófise a secretar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que por sua vez agirá na tireoide para a secreção do T3 e T4. O CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina, que também, como hormônio hipofisiotrópico, agirá na adenohipófise, nos corticotrópicos, para estimular a liberação do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, e por sua vez agirá no córtex da adrenal para a liberação de glicocorticoides. O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropinas, como o próprio nome diz, estimulará a adenohipófise, no caso os gonadotropos, a secretarem as gonadotropinas, que são o LH e o FSH. O GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, e o GHIH, que é o hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Tanto o hormônio do crescimento quanto a prolactina, elas se caracterizam por terem hormônios estimuladores e inibidores sendo produzidos no hipotálamo. Dessa forma, a estimulação da liberação ou a inibição da liberação do GH são controladas por hormônios hipotalâmicos distintos, que são o GHRH e o GHIH, assim como a prolactina. A sua secreção, síntese e secreção são controlados pelo PRH e pelo PIH, que são os hormônios liberadores de prolactina e o hormônio inibidor da prolactina ou dopamina, que são produzidos no hipotálamo. Já os hormônios não hipofisiotrópicos são a ocitocina e o ADH, hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina. Então, esses hormônios, eles são sintetizados no hipotálamo por neurônios longos, como na imagem, mostrado na imagem, que se prolongam até a neurohipófise, que não tem função secretora. Desse modo, a ocitocina e o ADH, elas são armazenadas na região terminal dos neurônios hipotalâmicos, até que haja o estímulo desses neurônios para a liberação de tais hormônios direto na corrente sanguínea. A ocitocina e o ADH, eles são produzidos na região do hipotálamo, em regiões do hipotálamo chamadas de núcleo supraóptico e paraventricular. E, como já dito, armazenados nos terminais dessas células na região da neurohipófise, onde são secretados, tendo uma resposta tecidual direta nas células-alvo. A hipófise é o segundo membro constituinte desse circuito, desse sistema dependente do eixo hipotalâmico hipofisário. A hipófise é uma glândula de pequeno tamanho, mas extremamente complexa, presente em todos os vertebrados e protegida na estrutura óssea chamada de célula túrcica. Ela é constituída por tipos teciduais diferenciados, formando os diferentes lobos hipofisários. Então, a hipófise ela se divide nas porções de adenohipófise e neurohipófise, como já dito, onde a neurohipófise ela não tem função secretora, enquanto que a adenohipófise ela se subdivide nas porções da pars distalis, ou parte distal, ou parte principal. Essa parte distal é a mais ampla e com função secretora de maior número de hormônios. A parte tuberal e a parte intermediária, que tem uma pequena função secretora hormonal.
A parte distal, que corresponde a 2/3 da hipófise, é constituída por células granulares cromofílicas e agranulares cromofóbicas. As células granulares cromofílicas se dividem em acidofílicas e basofílicas, onde as acidofílicas correspondem a 40% desses 50% e as basofílicas a apenas 10%. As células granulares cromofílicas são as células ativas, produtoras de hormônio, enquanto que as granulares cromofóbicas são aquelas que já degranularam seu hormônio. Nas células acidofílicas, que são a maior porção das células granulares cromofílicas, existe a produção apenas de prolactina e hormônio do crescimento, sendo a prolactina produzida pelos lactotropos e o hormônio do crescimento pelos somatotropos, sendo em conjunto essas células chamadas de esses hormônios chamados de somatomamotropinas. E as células mamotropos. Tanto a prolactina quanto o GH, eles são hormônios cuja estrutura são proteínas de cadeia simples, cadeia curta. No caso do hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ele é também um hormônio hipofisário sintetizado pelos tireotropos, tendo uma estrutura também peptídica. Nesse caso, sendo uma glicoproteína que vai atuar na tireoide, estimulando a produção de T3 e T4. As gonadotropinas são hormônios hipofisários, também do tipo glicoproteico, e são constituídos pelo hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. Então, toda vez que se fala das gonadotropinas, são justamente o LH e o FSH secretado pelos gonadotropos, sendo, como já dito, glicoproteínas, hormônios glicoproteicos. Outro hormônio hipofisário é o hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH, que vai atuar no córtex adrenal, estimulando a síntese dos glicocorticoides, assim como a beta-lipotropina, que é sintetizado juntamente ao ACTH e que tem um efeito ligado à metabolização de lipídios. Ele tem bastante esse envolvimento com o metabolismo de lipídios. Também a atuação dos melanócitos com a produção de melanina e o aumento da produção de endorfinas. Mas ele está grandemente ligado ao aumento da mobilização lipídica, com lipólise e esteroidogênese. Esses são produzidos nos corticotropos a partir de um substrato base que dá origem a ambos, que é a proopiomelanocortina. A parte intermediária da adenopófise, que é uma pequena porção secretora de menos de 5% da hipófise, ela é responsável principalmente pela produção do MSH, que é o hormônio estimulante dos melanócitos. Dessa forma, ele está envolvido com a produção de melanina. E também, a parte intermediária produz uma pequena quantidade de ACTH, até porque nessa região ocorre a produção inicialmente do ACTH e das lipotropinas, para que a partir dessa quebra se tenha a produção de MSH.
Então, o MSH também é oriundo da própria melanocortina. E dessa forma, como ele é oriundo da quebra da metabolização da própria melanocortina, do ACTH e da beta-lipotropina, distúrbios na porção de circuito da adrenal, em virtude disso é que vai culminar com alterações na coloração de pele dos animais, que nós vamos ver posteriormente. A ação do MSH ela é melhor observada em peixes e répteis e menos observadas em mamíferos e aves, uma vez que em mamíferos e aves não ocorre a formação dos grânulos de melanina e, consequentemente, não ocorre a sua degranulação, como é o observado em peixes e répteis. Então, a formação desses grânulos de melanina por ação do MSH é o que vai permitir com que rapidamente peixes e répteis tenham alteração em termos de escurecimento ou clareamento da sua pele. A secreção do MSH ela está bastante ligada à luminosidade. Quanto maior a luminosidade, menor a produção de MSH. E, consequentemente, a tendência que temos é o clareamento na pele de animais, né, como dito, mais verificado em peixes, em répteis, enquanto que a baixa luminosidade faz com que ocorra a maior secreção de MSH e o maior escurecimento de pele. A classificação dos hormônios da hipófise, quanto à atuação, ela pode ser como hormônios tróficos e hormônios não tróficos. Os hormônios tróficos são aqueles que vão atuar em outra glândula para que haja a produção de outros hormônios e assim se alcance uma função final. Já os hormônios não tróficos são aqueles que agem diretamente, como é o caso do GH, da prolactina e do MSH, que agem diretamente no tecido-alvo para já desencadear a função final. Em relação à neurohipófise, já comentamos que essa região não é uma estrutura secretora de hormônios. Ela é formada por diferentes tipos celulares, como pituícitos, que são células da glia, e fibras nervosas não mielinizadas, que são as terminações nervosas dos neurônios oriundos do hipotálamo. Mas células propriamente secretoras, constituintes da neurohipófise, não existem. Então, ela não tem função secretora. Nessa região, apenas vão ser armazenados nos terminais nervosos das células hipotalâmicas, como já dito, o ADH e a ocitocina. O sistema dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, ele vai se comunicar, né? A comunicação entre hipotálamo e hipófise, ela é possível através do sistema porta hipotalâmico hipofisário, ou simplesmente sistema porta hipofisário. O sistema porta, ele corresponde a uma dupla rede de capilares interligados por veias. Dessa forma, os capilares presentes na região do hipotálamo, eles vão captar os hormônios hipotalâmicos e direcioná-los sem perdas até a adenohipófise por meio de veia e formação de nova rede capilar, de forma que nessa região, por gradiente de concentração, os hormônios hipotalâmicos deixam os vasos sanguíneos e acessam o tecido hipofisário, desencadeando assim os seus papéis. Isso evita perdas de hormônio e a necessidade de grandes quantidades dos mesmos para alcançarem o tecido-alvo, o que seria necessário caso não houvesse o sistema porta
e esses hormônios tivessem que alcançar a corrente sanguínea sistêmica, além do que seriam rapidamente degradados. Então, esse é um mecanismo efetivo de comunicação rápida e precisa entre o hipotálamo e a hipófise. Então, através do sistema porta, os hormônios hipotalâmicos, eles alcançam a adenopófise, que por sua vez cai na corrente sanguínea sistêmica e vão agir nas glândulas secundárias, ou nos órgãos-alvo, dependendo se ele é trófico ou não. E assim nós teremos o controle desse circuito por retroalimentação em geral negativa, como nós estudaremos os circuitos, e sempre circuito fechado, à exceção nesse caso da ocitocina. Mais uma vez lembrando que todas as imagens utilizadas para essas videoaulas foram retiradas do Google Imagem, de forma que as videoaulas têm única e exclusiva função de serem utilizadas com os alunos da disciplina. E essas imagens foram adicionadas para facilitação desse entendimento. Em virtude de direitos autorais dessas imagens não serem pertencentes a nós, não é permitido o compartilhamento dessas aulas, bem como baixá-las. Devem ser, portanto, acessadas única e exclusivamente por meio dos links do AVA. Obrigada e até a próxima. Bons estudos para todos.